Para começar a fazer o macaquinho, eu coloquei o molde em cima do jeans dobrado e fui riscando com a caneta. Eu usei o molde de calcinha de adulto para fazer, porque o jeans não estica. Mas eu usei só a parte da frente e a parte de trás, o fundo eu não usei. Depois disso eu acrescentei a medida de um dedo nas pernas. Essa é a linha do molde e essa de baixo foi a que eu acrescentei. Acrescentei essa medida nas pernas e também no cós. Daí eu fui só cortando a partir da marcação que eu fiz. Como dá pra ver, tem a linha do molde, né? E a linha que eu acrescentei na medida de um dedo. Eu cortei nela. A parte da frente eu fiz a mesma coisa. Deixei a linha do molde e cortei na segunda linha. Foi que eu acrescentei um dedo, tanto na perna como em cima, no cós. Depois que eu cortei as duas peças, eu coloquei uma em cima da outra e alfinetei dos lados e reservei. Para fazer a parte de cima, aquela peça da frente, eu usei uma blusinha daquelas de recém-nascido, dobrei, arrumei e coloquei em cima do jeans dobrado também. E fui riscando com giz de cera. Aí eu também acrescentei a medida de um dedo, tanto embaixo quanto do lado e em cima para não ficar tão pequeno e depois para descontar a costura. Daí eu só cortei na segunda linha. Depois de cortar, a parte de baixo tem que ser maior que a parte de cima. Para isso eu posicionei a régua entre a ponta da primeira linha e a ponta da segunda linha e passei um risco com giz. E ficou assim. Daí eu só fiz cortar onde eu marquei. E assim tá pronta a parte da frente. A parte de baixo tá maior que a parte de cima. E com essa mesma peça dobrada em cima do jeans dobrado, eu fui cortando em toda a volta para fazer a peça de trás. As duas vão ter o mesmo tamanho. Aí tá pronto a peça da frente e a peça de trás. Para fazer as alças, eu dobrei o jeans na largura da régua, coloquei ela em cima e marquei 25 centímetros e risquei com giz de cera. Daí eu cortei duas partes dessas para fazer as duas alças e reservei. Com a ajuda da régua, eu fiz um risco de um quadrado na medida de 12 por 12 para fazer o bolsinho da frente. Para montar, eu comecei pelas alças. Fechei ela do avesso, alfinetei para poder costurar. Passei uma costura reta só em cima e do lado. E com a ajuda de um pincel eu fui desvirando ela. Depois que eu desvirei, eu passei uma costura reta em cima para ficar mais bonitinha, nas duas. Peguei uma das partes que tem o mesmo tamanho, dobrei no meio para passar uma costura nessa ponta. Passei só uma costura reta nessa peça e na parte mais fina dela eu centralizei a costura para começar a montar as alças. Empurrei a alça bem no cantinho dela, toda para dentro, deixando só uma pontinha para alfinetar e passar a costura depois. E fiz a mesma coisa com a outra alça. Aí eu passei uma costura reta na ponta e uma zigue-zague para segurar a alça. E desvirei a peça. E ficou assim bem firme.
Aí eu resolvi passar uma costura reta ao redor da peça para dar um acabamento melhor e ficar mais bonitinho. Na peça da frente eu passei o zigue-zague ao redor da peça toda para não desfiar. Virei as beirinhas do lado e de cima para dentro e alfinetei para depois passar uma costura reta nelas. Com a peça toda alfinetada, eu passei 2 costuras dos lados e em cima dela. Com o bolsinho da frente, eu comecei virando as beirinhas e alfinetando. Virei e alfinetei todos os lados e ficou assim, para passar uma costura só nessa parte de cima. Passei uma costura reta. Depois disso eu arrumei o bolsinho na peça de baixo e alfinetei ele para passar uma costura em volta. Daí eu passei 2 costuras retas no bolso para fixar ele na peça, só não na parte de cima. Para segurar a alça eu usei esse botãozinho que tem onde a gente costurar, tem um furinho embaixo, que a gente pode passar uma costura nele à mão. E usei ele também para fazer a marcação, para fazer o buraco na alça, para poder passar ele. Depois de furar as duas, eu passei um zigue-zague na beira, só para não desfiar mesmo. Aí eu comecei a montar a peça de baixo, que é a calcinha, costurando dos lados. Passei uma costura reta e um zigue-zague para não desfiar nos 2 lados e deixei o fundo aberto. Aí eu juntei costura com costura só para me saber qual era o meio e fazer um piquezinho para deixar marcado. Aí para tirar a medida da perna eu usei essa calcinha de bebê, medi no elástico grosso que eu tinha e cortei, fiz 2 tiras dele porque eu não tinha elástico fino. Aí eu juntei a ponta do elástico com a ponta do fundo da calcinha e alfinetei nas 2 pontas e no meio também, só para segurar o elástico e facilitar na hora da costura. Aí o elástico vai ficar em cima daquela primeira linha que eu fiz com o molde. Na máquina eu passei uma costura zigue-zague em cima do elástico, sempre posicionando ele na linha do molde. Depois que eu costurei ficou assim, com essa elasticidade. Como o jeans não estica, tem que colocar elástico para ficar franzido e ficar justo na criança. Depois que eu coloquei o elástico dos 2 lados da perna, eu resolvi passar um zigue-zague na ponta, só para não desfiar, porque o jeans desfia. Com os elásticos prontos e a beirada também, agora é só fechar o fundo. Eu passei uma costura reta e uma costura zigue-zague na ponta para não desfiar. E a parte de baixo tá pronta, agora é só montar. Peguei aquela peça da frente e vi onde eu tinha marcado o meio dela, juntei com o meio da peça de baixo, que foi onde eu fiz aquele cortezinho para mim ver qual era o meio, e alfinetei as 2 juntas. Com a parte da frente toda alfinetada, eu peguei a parte de trás, centralizei a costura dela no meio da peça de baixo e alfinetei as 2.
deixando a costura pro lado de dentro. Depois disso eu vou pegar um elástico e vou colocar só nos lados, pegando dessa ponta até essa outra ponta aqui. Eu usei 2 pedaços de elástico, um para cada lado. O elástico só vai pegar do começo da peça da frente até o começo da peça de trás, para os lados ficarem franzidos e a calcinha ficar mais justa. Eu comecei a costurar pelo elástico, fui puxando e passando zigue-zague. Passei uma costura zigue-zague na peça toda, inclusive na frente, atrás e em cima dos elásticos. E assim as peças de cima ficaram presas na peça de baixo e os elásticos também. Depois disso eu virei as beiras para dentro, escondendo o elástico e alfinetei para segurar, para depois passar uma costura aí em cima. Dobrei e alfinetei a peça toda para facilitar a costura. E levei para a máquina para costurar. Passei só uma costura reta em volta da peça toda e ficou assim. Aí ficou essa beirinha assim meio que solta na parte da frente, aí eu resolvi passar uma costura reta aí, só para deixar ela parada. Depois da costura reta, a peça ficou assim. Agora eu vou fazer a mesma coisa atrás e a peça tá pronta. E tá pronto o macaquinho ou jardineira, não sei bem como é que chama. Tá aí a linha que eu fiz atrás e ficou desse jeito.